a partir do verso 54. Boa noite a você que está em casa, ou no trabalho, onde quer que seja, que você possa receber o que Deus tem para você nesta noite, por meio da sua palavra. Atos capítulo 7, a partir do verso 54, e vamos entrar no capítulo 8 até o verso 8. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, e pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Todos nós temos assistido muitas lives, né, nesses dias de quarentena. Essa semana eu assisti uma live de alguns pastores, um americano e um chinês. E o pastor chinês é o pastor Edmundo Chan, é um pastor que tem ministrado sobre discipulado em vários lugares do mundo, tem ajudado a Igreja de Cristo, especialmente na Rússia, na China e na África, a alavancar a prática do discipulado. E perguntaram então, era uma entrevista ao Edmundo Chan, como ele tem enxergado e como ele tem enfrentado essa questão da pandemia. E ele disse o seguinte: olha, eu tenho usado duas coisas que, na verdade, todos devemos usar em todo o tempo: fé e prudência. Fé e prudência são necessários sempre, mas especialmente em momentos como esse, como temos experimentado nesses dias difíceis. E é claro que eu concordo com ele. Prudência fala de precaução, de sensatez, de prevenção, de cuidado, de sabedoria. Mas me parece, irmãos, que a linha que separa prudência do medo é uma linha tênue. E é muito fácil a gente confundir prudência com medo. Às vezes revestimos a nossa suposta prudência, o nosso medo, aliás, de uma suposta prudência, sensatez, mas na verdade lá dentro tem um medo que nos atormenta, que nos prejudica, e a gente sabe que o medo é uma experiência comum a todo ser humano, né? Atire a primeira pedra aqui, quem nunca teve medo. Atire a primeira pedra aqui, quem nas últimas semanas não teve algum medo. Todos nós sabemos bem o que é isso, mas o problema é que o medo, ele pode paralisar alguém. O medo, ele pode também adoecer alguém. O medo pode levar alguém à morte. O medo, ele impede o crescimento da pessoa
e dificulta, inclusive, a prática do amor ao próximo. Por isso que João insiste, né? Que o verdadeiro amor lança fora o medo, porque as duas coisas não combinam. Muitas vezes, meus irmãos, o medo denuncia a nossa pequena fé, a pequenez da nossa fé, a fragilidade da nossa fé. Mas o povo de Deus, o povo que crê no Senhor, ele é um povo que é encorajado na Bíblia a ser um povo corajoso, a ser um povo valente. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós veremos Deus operando e orientando e fortalecendo o seu povo. O salmista Davi, que para mim é um dos grandes exemplos de homem cheio de coragem, de fibra, de valentia, ele foi um homem que ele expressou muito bem o seu sentimento em relação a essa questão do medo e ao mesmo tempo da sua confiança com o Senhor. Hoje de manhã nós lemos um texto da liturgia, né? Nem estava na minha pregação, mas eu incluí porque esse texto é de Deus, né? O Senhor é a minha luz. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E a gente sabe que isso aqui era literal, porque ele era um príncipe, um rei, um guerreiro, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, pois no dia da adversidade, ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Davi serviu a Deus e serviu a sua própria geração com muita coragem. Se tem uma oração que eu e você precisamos fazer hoje, é essa oração de Davi no Salmo 27. Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm experimentado isso, não têm feito isso, não têm feito a diferença que podem fazer por causa do medo. São muitas coisas que podem impedir que uma igreja inteira seja uma igreja de fato relevante. Tem muitas coisas que podem impedir um crente de abençoar e fazer a diferença, mas uma delas certamente é o medo. É a covardia, é a timidez, é a falta de coragem, a falta de ousadia, a falta de valentia. E a palavra de Deus, então, tem tanto a falar a você e a mim sobre esse assunto, e eu quero compartilhar. Aí, Elias, sem medo, entrega o microfone aqui para mim. Mas com prudência, passou álcool gel, viu, irmãos? Glória a Deus, isso aí. E, consequentemente, irmãos, quando um povo, uma igreja, uma pessoa está dominado pelo medo, ele não avança, ele não faz o que tem que fazer, ele não cumpre a sua missão. Mas, na antiga aliança, na nova aliança, Deus convida, Deus chama e Deus capacita o seu povo a ser um povo corajoso. Ousadia, coragem, intrepidez, valentia, destemor, desembaraço. A igreja, hoje, mais do que nunca, precisa ser corajosa. Onde está a igreja? Onde está o povo de Deus nesses dias de luta? Mas, obviamente, que essa coragem, essa ousadia, não pode ser de uma maneira carnal, de uma maneira leviana. Nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que tipo de coragem a Bíblia nos orienta a ter. Onde e quando essa ousadia deve se manifestar. E nesse texto que acabamos de ler, nós vamos aprender então sobre isso. E eu quero mesmo clamar a Deus que você ouça essa palavra de Deus, este tema, nessa noite. Viva com ousadia. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Luiz, Géder, Juliana, André, Joy, Elias que estão aqui, vocês que estão em casa, vivam com ousadia. Em primeiro lugar, vivam com ousadia diante da dor e da morte. Nós já lemos, não vou ficar lendo todo o texto, mas vale a pena voltar em algumas partes deste texto, no capítulo 7. Nós vemos aqui um homem chamado Estevão, um diácono da igreja, muito corajoso, na iminência da sua morte.
Não era uma morte no hospital, não era uma morte no conforto, não era uma morte cercada de amigos. Diz a palavra que as pessoas ralhavam os dentes de ódio de Estevão. Além da morte iminente, havia muito ódio, havia gente ali oprimindo, havia uma pressão emocional, havia uma pressão espiritual. E aquele homem se mostra o tempo inteiro resignado, forte diante daquela situação. As pessoas clamavam em alta voz contra ele. É horrível, imagina as pessoas clamando, morra, esse é um herege. Diz a palavra que unânimes, eles se arremeteram contra ele. Imagine você, uma multidão inteira. Nós já vimos cenas, felizmente, terríveis de violência, onde pessoas juntas vão para matar alguém ou ferir alguém. É uma cena dolorosíssima. E é isso que acontece aqui, mas ele não foi morto imediatamente, foi levado ainda ao Sinédrio, mas depois ali do Sinédrio, eles o retiram da cidade e começam a apedrejá-lo. Se você ler o texto, você vai observar que não é rápida a morte. Ele vai sendo levado para a cidade, já começa sendo apedrejado. Quando chega, já está fora da cidade, eles continuam apedrejando. É uma morte lenta, dolorosa, e este homem continua demonstrando grande valentia. E quando se trata da própria igreja, diz a palavra de Deus no capítulo 8, verso 1, que levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Grande perseguição contra a igreja. E essa igreja sabia que poderia enfrentar a morte, como de fato enfrentou. A Bíblia diz aqui que Saulo ainda não era convertido, e ele, achando que estava agradando a Deus, zeloso pela lei, ele entra nas casas, de casa em casa, e onde ele identifica um cristão, ele arrasta, ele bate e ele mata. O isolamento das casas dos cristãos não puderam evitar a morte, porque ele entrava, ele tinha autorização para fazer isso. E aqueles cristãos continuavam enfrentando aquela situação dolorosíssima. Agora, é claro que situações, irmãos, de dor, de sofrimento, nos levam ao choro, sim. Diz a palavra aqui que houve grande pranto por causa da morte de Estevão. Claro, se o Senhor levar uma pessoa da nossa convivência, nós vamos sentir saudade, nós vamos sentir a dor da perda. Isso faz parte, a coragem diante da dor e da morte não quer dizer que não haverá choro, não quer dizer que não haverá sentimento. Não quer dizer que não haverá algum grau de tristeza. Mas uma coisa maravilhosa que nós vemos aqui é que este homem que causou tanto sofrimento a tantos cristãos, aprendeu a viver, sofrer e morrer corajosamente por Cristo. Bem mais tarde, agora não mais Saulo, Paulo, ele vai escrever aos Filipenses dizendo assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Fico imaginando que aquela cena de Estevão sendo apedrejado, mas corajosamente ali, resistindo, nunca saiu da mente do apóstolo Paulo. E depois ele convertido, imagina que ele pensou: quero ser igual a Estevão. Quero também estar sujeito à situação de morte, mas estar ousadamente servindo ao Senhor. E nesse texto de Filipenses que eu acabei de ler, que ele fala com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe, meus irmãos, a maior preocupação de um cristão não deveria ser se ele vai morrer hoje ou daqui a 40 anos. A maior preocupação de um cristão deve ser: se eu viver muito tempo, eu quero engrandecer o Senhor com a minha vida. E se eu morrer, e quando eu morrer, eu quero que Deus seja engrandecido pela minha morte. Se o Senhor quiser levar a mim ou você nesse tempo de pandemia, se for para a glória dEle, para engrandecer o nome dEle, aleluia! Nós devemos ter essa disposição maravilhosa que o apóstolo Paulo ganhou. Irmãos, por favor, não me entendam mal, não estou aqui advogando qualquer leviandade, qualquer irresponsabilidade, de as pessoas saírem por aí se expondo, Não, é mentira e é maldade dizer
volte à normalidade amanhã, quando essa normalidade é impossível em qualquer parte do mundo hoje. Mas é igualmente ilusão e engano se esconder dentro de casa, dominado pelo medo da enfermidade, da dor, do sofrimento e da morte, como se a sua casa fosse de fato o seu escudo protetor das doenças e da morte, como se a dor e a morte não pudessem entrar na sua casa. Meus irmãos, sejamos sim precavidos, sejamos sim cuidadosos, mas não confiemos em nossa precaução, em nossas casas, confiemos em Cristo. Ele sim é o nosso abrigo, Ele sim é o nosso escudo, Ele sim é o nosso protetor, Ele sim é o nosso esconderijo. Eu tenho notícias de pessoas que estão há 30 dias sem sair de casa e nem são do grupo de risco. Irmãos, por favor, quem é realmente o seu escudo protetor? Lembre-se das palavras de Jesus: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua vida? Não pode, querido, nem eu e nem você. Não temais os que matam o corpo, nem podem matar a alma, e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Aleluia! Não temais, pois, bem mais valeis do que muito pardais. Glória ao nome do nosso Deus. E se o Senhor quiser nos levar, e quando chegar a nossa hora, devemos ter a mesma convicção que o apóstolo Paulo teve e expressou seu filho na fé, Timóteo, lá no finalzinho da sua 2ª carta. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você ama Jesus e ama a sua vinda, você não precisa se preocupar. Precisa sim viver uma vida sábia, tranquila, mas também uma vida totalmente destemida. Uma vida cheia de coragem diante de qualquer revés que você possa ter. Então, viva uma vida com ousadia diante da dor e da morte. Eu costumo dizer, já disse 1 milhão de vezes, vou repetir, todo cristão tem que estar pronto para viver e pronto para morrer. Segundo lugar, meus irmãos, viva com ousadia diante do altar de Deus. Nós vemos aqui um homem chamado Estevão, ousado diante do trono de Deus, adorando a Deus, orando a Deus. Diz a palavra que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão não estava cheio de medo. Estevão não estava cheio de ansiedade. Estevão não estava cheio de fake news, cheio de informações técnicas. Estevão estava cheio do Espírito Santo, adorando ao Senhor. Diz a palavra também que ele fitou os olhos no céu. Ele não fitou os olhos nos seus algozes, ele não fitou os olhos nos seus carrascos, não fitou os olhos naquela situação trágica, ele não fitou os olhos no sinédrio diante do qual ele estava, ele fitou os olhos nos céus, ele não perdeu a conexão com o céu, e viu a glória de Deus. Nós temos vivido um tempo onde todo mundo aí, muita gente, né? Todo mundo é maneira de expressar, né? Muita gente tem querido aparecer, tem querido tirar um proveito pessoal da situação. Glória dos homens. A gente sabe que no final dessa pandemia, muitas pessoas serão consideradas terríveis, derrotadas, enfim, e outras serão consideradas gloriosas, porque talvez acertaram o prognóstico, porque talvez tiveram um comportamento mais adequado. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar de olho na glória de Deus e adorar a Deus, porque qualquer que seja o resultado disso tudo, toda glória é somente ao nome do Senhor. Diz a palavra, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versos 59 e 60,
e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Ele não ajoelhou por causa das pedradas, ele não ajoelhou por causa do sofrimento, ele ajoelhou porque ele viu Jesus em pé à destra do Pai. Ele ajoelhou porque ele estava adorando a Deus, ele estava orando a Deus. O ato corajoso de Estevão certamente ficou na mente de muitas pessoas por muitos anos e por toda a sua vida. Mas, como já disse o apóstolo Paulo, foi um homem que, além de transformado, ele aprendeu e cresceu muito. E ele teve uma experiência muito parecida com a de Estevão. Aliás, várias vezes, né? O apóstolo Paulo esteve diante de sofrimento, de luta, mas conservou-se um adorador. Mas uma das passagens mais lindas que eu acho fantástica, e os irmãos haverão de concordar comigo, é Atos 16, 23 e 26. Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas em Filipos. Paulo tinha pregado a palavra, o Senhor tinha usado ele com poder, mas ele foi preso. Eu vou ler o registro para ficar mais claro. Diz assim: e depois lhes deram muitos açoites. E os lançaram, irmãos, não foi um açoite, foram muitos, pensa. Os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior, ou seja, para aquela cela menor, mais fechada, de isolamento total e completo, levou os dois para lá. E não se conteve, o carcereiro, diz a palavra, que prendeu os pés de Paulo e Silas num tronco. Ou seja, não tinha como fugir. Estava totalmente isolado. Assim, comparando o que nós vivemos hoje, isolamento, sei o que lá, mas isolamento não é nada, irmãos, porque ninguém está com o pé amarrado no tronco, amém? Pode sair, pode descer no condomínio, pode ir lá na farmácia, pode ir no supermercado, não pode ficar fazendo coisa errada, mas pode se movimentar tendo necessidade. E estes homens, nessa situação de dor, de sofrimento, por volta da meia-noite, Paulo e Silas não estavam murmurando, não estavam reclamando do seu isolamento, da sua prisão, do seu sofrimento. Não estavam questionando onde está Deus neste momento. Não estavam aborrecidos, nem estavam odiando ninguém. Nem estavam discutindo quem estava certo e quem está errado. Diz as Escrituras que Paulo e Silas estavam cantando hinos ao Senhor, adorando ao Senhor. Diz a palavra que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Como diz o hino, vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Essa talvez seja uma das coisas mais lindas que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Que nós cresçamos na adoração e no louvor ao Senhor nesses dias. E os demais companheiros de prisão escutavam, como temos visto hoje, muitos cantando, muitos escutando. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Queridos, Deus está atento aos louvores do seu povo. Deus se alegra, Deus habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio de reclamação, de murmuração. Enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos, seja onde estiver, em casa, no trabalho, na rua, aqui no templo, aqueles que podem vir, nós vamos ver Deus operar maravilhas. Deus, na verdade, já está operando um grande terremoto nesse planeta, mas Ele quer operar outras coisas, tudo que lhe apraz será feito. E a gente sabe o resultado dessa história de Paulo e Silas. O carcereiro foi convertido. Aquele carcereiro estava a ponto de tirar a própria vida, como muitas pessoas hoje estão a ponto de tirar a sua própria vida. Pastor Fábio Diniz, lá da Espanha, nos vídeos que ele tem mandado, relatando vários empresários falindo lá na Espanha, falidos, tiraram a vida. Mas muitas pessoas poderão ser salvas quando o povo de Deus for ousado na adoração, for ousado no louvor, for corajoso na oração. Irmãos, a exortação para que sejamos ousados na adoração diante do altar de Deus vem das Escrituras. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, valentia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com sincero coração.
Você pode até não ter ousadia de vir ao templo, e provavelmente não deve vir mesmo ainda por alguns domingos, não sei quantos ainda. Mas você precisa ter ousadia para adorar a Deus. Aí no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu trabalho, na rua, no condomínio, onde você estiver, abra os seus lábios e adore a Deus. Glorifique a Deus. Ore ao Senhor. Em tempos de luta, a igreja precisa ser ainda mais ousada na oração. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 12:5. Esse é um outro momento da história da igreja fantástico. Por quê? Se você ler o Atos 12, você vai ver que Pedro estava mais ou menos como Paulo e Silas, estava acorrentado, estava dentro de uma prisão. Diz a palavra, se você ver lá, que tinha 4 escoltas de 4 soldados cada escolta. Tinha 16 soldados para tomar conta de Pedro. Mas se você ler ali, você vai ficar maravilhado, porque enquanto ele estava preso, diz a palavra que tinha o quê? Oração incessante a favor dele. Tinha uma igreja corajosa, orando em casa. E vocês conhecem a história. Diz a palavra de Deus, que Deus manda um anjo, e aquele anjo vai saindo, quebrando quanto é corrente, vai tirando Pedro, e Pedro fica meio confuso, não está entendendo o que está acontecendo, né? E tal, até que está lá fora, até que ele chega em frente à casa onde as pessoas estavam orando. E quando ele chama, vem uma menina atender a porta, e vê, e volta assim, eu vi alguém ali parecido com Pedro, será que é Pedro? É Pedro, não Pedro? E aí Pedro fala, sou eu mesmo, vocês não estão orando para a minha libertação? Deus ouviu. Porque quando o povo de Deus ora com ousadia, confiado em Cristo, Deus abençoa, Deus opera, Deus responde, meus irmãos. Então, viva com ousadia diante da dor e da morte, viva com ousadia diante do altar de Deus. Que esse tempo que durar, você cresça na oração, na adoração. Organize a sua agenda, coloca, esse é meu tempo de oração, esse é meu tempo de louvor e de adoração a Deus. Em terceiro lugar, esta palavra que lemos nos ensina, viva com ousadia diante da palavra de Deus. Queridos, a perseguição e a dispersão não impediram a igreja e os discípulos de pregar o evangelho. Pelo contrário, aquela perseguição e aquela dispersão o fizeram pregar muito mais a palavra de Deus. Diz a palavra, diz aqui o texto, que eles pregavam por toda parte. Todo lugar que chegava, eles pregavam. Toda cidade precisava ouvir a palavra e eles foram pregando por todas as cidades. E se você prestou atenção na leitura, esta palavra tinha uma mensagem central: Cristo. Diz a palavra que eles anunciavam a Cristo. Anunciavam o Cristo morto e ressurreto, que agora estava à destra do Pai. E, queridos, é nas circunstâncias difíceis que a palavra de Deus se torna ainda mais relevante para as nossas vidas e a vida das pessoas ao nosso redor. Não basta, queridos, conhecermos as Escrituras, mas é preciso que nós sejamos ousados nas Escrituras, na proclamação da palavra de Deus. É preciso que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus e menos parecidos com os escribas. Lembra lá de Mateus 7? Estamos estudando aqui na Escola Bíblica o Sermão do Monte. E o finalzinho do Sermão do Monte tem uma declaração linda. A palavra de Deus vai dizer assim: estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, da doutrina de Cristo, porque Cristo as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus queridos, Estevão foi este homem que foi ousado na palavra. Depois você volta aí no capítulo 6 e 7 de Atos, e você vai ver que lá no capítulo 6 diz assim: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Estevão ainda não estava
prestes a morrer, um pouquinho antes, ele está pregando a palavra, e todos ficam impactados, tentam questionar, mas não conseguem resistir à sua sabedoria, à sua ousadia, o poder com o qual ele pregava a palavra. Aí é quando eles resolvem levá-lo ao Sinédrio e acusá-lo de heresia. E aí, quando os membros do Sinédrio perguntam a Estevão: vem cá, o que você está pregando? Que mensagem é essa? Ao invés de Estevão falar assim: não, você desculpa, eu não vou pregar mais não, tá bom, deixa eu sair, eu vou ficar na minha, Estevão abre a boca, e o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é totalmente dedicado, ou quase todo, dedicado ao sermão de Estevão, a pregação de Estevão. Estevão foi ousado, irmãos, era diante do Sinédrio, das autoridades maiores, tanto da religião quanto da política judaica. E ele ousadamente, aí ele vai descrevendo, ele vai lá no Antigo Testamento, vai descrevendo as promessas acerca de Cristo, depois conta a história de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e ele fala com ousadia diante daquele. É como, assim, precisamos entender, assim, uma comparação, é como se fosse hoje alguém diante do Partido Comunista Chinês, ou diante do pessoal lá do Oriente Médio, dos muçulmanos, enfim, e ele prega com ousadia, com coragem, ele era ousado na palavra de Deus. Eu te faço uma pergunta: onde você encontra ousadia na palavra? Onde você encontra ousadia na palavra? E eu tenho algumas respostas, vou dar pelo menos duas. Em primeiro lugar, na própria palavra. Quer ousadia na palavra? É na própria palavra. Tem um camarada chamado Apolo, que ele é um grande exemplo disso. João se lembra da história de Apolo? Vou ler. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Olha como é que o camarada era bom na palavra. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente. Está lá em Atos 18, eu estou lendo, tá? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Gente, sinagoga era um lugar, a maioria era judeu, a maioria ainda não tinha convertido a Cristo, ele poderia sair dali também apedrejado, mas ele chega ali e fala ousadamente. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convenciam publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. O camarada já era bom de Bíblia, o camarada já era bom de palavra, mas quando ele conhece Áquila e Priscila, ele humildemente ouve as instruções de Áquila e Priscila, que o capacita ainda mais no conhecimento da palavra. E depois de um tempo de discipulado com Áquila e Priscila, a igreja o envia para outra cidade e fala assim: agora vai lá que lá tem um monte de crente precisando crescer a palavra. E ele entra lá e prega a palavra com ousadia. E o Senhor o usa para convencer publicamente muitos judeus por meio das Escrituras. Então é o seguinte: quanto mais conhece a palavra, quanto mais você ama a palavra, quanto mais você obedece a palavra, quanto mais você pratica a palavra, quanto mais você proclama a palavra, mais ousado você fica na palavra. Queridos, a gente não está podendo encostar um no outro, mas a gente pode pegar o telefone e ligar, pode mandar uma mensagem, pode fazer um vídeo, fazer uma live. Use os instrumentos que Deus dá, o interfone do seu prédio, e proclama a palavra, seja ousado na palavra de Deus, querido. Deus vai salvar muitas pessoas nesses dias de pandemia, porque você pregará a palavra, porque nós pregaremos a palavra. Eu pergunto, como é que você estará no final dessa quarentena em relação à palavra de Deus? Mais fraco ou mais forte? Como você estará no final desse tempo de isolamento? Mais poderoso nas Escrituras ou mais medroso nas Escrituras? Certamente o resultado dependerá do quanto você dedicará à palavra de Deus.
Assim, todos nós gostamos de coisas extraordinárias, né? E Deus faz coisas extraordinárias. Mas, quando Jesus está no caminho de Emaús com os dois apóstolos, com os dois discípulos, lembra daquela passagem? Depois da morte de Cristo, muitos ainda não sabiam que Jesus tinha ressurreto, mas havia uma notícia. Bem, quando os discípulos falam, Jesus e tal, você não sabe o que está acontecendo e tal, eles não sabiam que era Jesus, né? Estava conversando com ele. Eu acho que se eu fosse Jesus, sabe o que eu fazia? Eu falei assim, tadã, sou eu, né? Eu não ia ficar perdendo tempo. Eu ia falar, gente, eu estou aqui. Eu ressuscitei, para de resmungar. Não, sabe o que Jesus faz? Durante todo aquele longo trajeto até Emaús, Jesus expõe a palavra. Jesus vai lá no Antigo Testamento e fala assim, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso. E Jesus só vai revelar que ele era o Cristo, para eles lá no finalzinho da ceia ali, né, da comida daquele tempo ali com eles. Porque Jesus sabia que eles precisavam estar enraizados primeiro na palavra, eles a entender que ele era o verbo que se fez carne. Meus amados irmãos, mas eu perguntei, né, como a gente fica usado na palavra? Primeiro, usando a própria palavra, mas a outra bênção é a oração. Os irmãos se lembram lá em Atos 4? Olha como aquela igreja ora. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais, prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja não orou, Senhor, cessa a perseguição. Claro que eles poderiam orar, não seria nenhum pecado em orar. Assim como eu posso orar, Senhor, cessa a pandemia. Mas eles estavam tão entendendo que Deus estava fazendo algo e que Deus ia fazer cessar aquela situação, que eles falam, Senhor, enquanto está essa situação terrível, por favor, conceda-nos ousadia, intrepidez para pregar a tua palavra. E Deus ouviu essa oração, e eles foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Paulo também entendeu isso, ele declarou em 2 Coríntios 3,12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Esperança, nesta palavra bendita, nos dá ousadia no falar. Espero muito que, quando pudermos nos reunir, ou talvez até antes, você possa contar o quanto que você se tornou ousado na palavra, nesse tempo que o Senhor está nos concedendo. Em quarto e último lugar, quero considerar com você, viva com ousadia diante do mundo. Já falamos, viva com ousadia diante da morte, viva com ousadia diante do altar de Deus, viva com ousadia diante da palavra, viva com ousadia diante do mundo. Versos 6 a 8 do capítulo 8. Irmãos, quem conhece minimamente as Escrituras sabe que a Bíblia fala de dois mundos, um mundo invisível e um mundo visível. Nesse texto, tanto Filipe quanto Estevão tiveram seus olhos abertos para o mundo invisível. Os irmãos, não vou ficar repetindo muito, mas Estevão, por exemplo, ele viu os céus abertos, ele viu o trono do Senhor, ele viu o próprio Cristo, ele viu o anjo do Senhor, ele teve uma visão extraordinária que não podia ser vista com esses olhos meramente humanos. Mas Filipe, que não estava para morrer, que foi morrer bem mais tarde, imediatamente também discerniu o mundo invisível. Verso 6. Além de ouvir a palavra que foi pregada ousadamente por Filipe, a multidão viu os sinais que ele operava. Irmãos, eu não sou um defensor de sinais, nem acho que Deus tem que ficar fazendo sinais toda hora. Mas mesmo que eu não veja, mesmo que você não perceba com esses olhos, entenda que Deus está sempre operando coisas que não vemos. E eu não preciso nem ver para crer.
preciso ver. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas a gente precisa caminhar nesse mundo com os olhos abertos, sabendo que existe um mundo espiritual que influencia ou para o bem ou para o mal nesse mundo físico. E Filipe, aquela multidão, viu sinais que não tinham explicação científica, sinais de um mundo invisível. Irmãos, nós cristãos, especialmente cristãos reformados, não somos contra o conhecimento. Não somos contra a ciência. Cremos que todo bem vem de Deus. Mas nós não nos movemos a partir dela. Nós não nos movemos só com ela. Nós, povo de Deus, nos movemos pelo agir sobrenatural do Senhor. É isso que nós vemos aqui no verso 7, meus irmãos. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Nós sabemos que, infelizmente, muitos lares, muitas pessoas terão luto, porque pessoas queridas vão partir. Nem todas serão curadas. Mas nós podemos orar pelos enfermos. Nós podemos crer que Deus, quando quer, Ele cura, milagrosamente. Nós podemos orar pelos nossos profissionais médicos, cristãos principalmente. Essa semana, o pastor André tem acompanhado, que está lá no grupo, né? Nós criamos um grupo de médicos, enfermeiros, de várias igrejas aqui do presbitério, né? E temos levado as perguntas e questionamentos dos pastores a eles respondem, né? Tem sido para mim um aprendizado enorme. Mas uma das coisas lindas que eu vi na fala de todos aqueles irmãos, médicos e enfermeiros, é uma fé viva e verdadeira. Pelo menos aqueles que estão ali, pessoas crentes, ousadas, que estão trabalhando e servindo, e vários deles, meus irmãos, têm testemunhado para o governador do nosso estado, para o secretário de saúde do nosso estado, para os seus amigos, para os seus colegas, com ousadia. E eles têm dito, Deus está conosco. Deus tem nos livrado. E Deus pode abençoar e curar muitos que estão aqui com cloroquina, sem cloroquina, com hidroxilocilquelar, com descoberta, não descoberta, porque tem um povo de Deus que crê e que crê no Deus, que crê nesse mundo invisível, que está aí alcançando, e a gente precisa então saber ter ousadia diante deste mundo invisível também. O chamado de Deus para a igreja é para abençoar, levar esperança, boas novas, e a gente precisa crer e experimentar isso. E houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, para mim, não é a mídia, não são os políticos, nem a ciência que trará as novas de grande alegria nesses dias de tristeza. É a igreja de Cristo. A cidade de Vitória, cada cidade deste país, cada cidade deste mundo, a grande Nova York, tão bela, tão famosa, com tantas alegrias efêmeras, hoje é o lugar onde mais tem luto, é o lugar onde mais morrem pessoas, mas lá também poderá ter grande alegria, por causa de Cristo, da mensagem de Cristo, porque lá também há crentes ousados diante daquela sociedade, diante daquele povo incrédulo. Nós precisamos ser ousados, meu Pai, meus irmãos, diante deste mundo. Nós não devemos nos calar, nós devemos agir com amor, com graça, com autoridade, mas não podemos deixar de agir. A igreja precisa fazer diferença nesses dias. O tempo pode até estar fechado, mas o povo de Deus deve estar aberto para ser usado por Deus no seu trabalho, na sua rua, no seu condomínio, na sua família, na sua casa, onde estiver, diante das demandas, diante das falas, diante dos questionamentos, diante dos desafios. Tenho falado isso todas as vezes que eu prego, vou repetir até Deus mandar eu calar. Mova-se, não por medo, mova-se por amor, por ousadia, para fazer a diferença, para abençoar, para levar boas novas de alegria. Quero concluir esta palavra nesta noite. Os irmãos podem estar nos ajudando aqui já na parte musical, declarando que a igreja é um povo ousado.
A ousadia que Deus requer de nós, irmãos, só é possível em Cristo. Sem Cristo, nós seremos sucumbidos, limitados e destruídos pelo medo. Mas em Cristo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e, consequentemente, sermos enchidos de coragem e ousadia. Se você prestou atenção na palavra desta noite, você deve ter visto que em todos os pontos, seja na ousadia diante da morte, só é possível em Cristo, que é a vida. Seja a ousadia na adoração, só é possível por causa de Cristo. Seja a ousadia na palavra, só é possível em Cristo. Seja a ousadia diante do mundo, só é possível em Cristo. Como Hebreus 3,6 nos declara, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Querido, seja ousado em Cristo, como Estevão foi, como Filipe foi, como Pedro foi, como Paulo foi ousado, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele termina em Efésios 3:8-12, dizendo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Em Cristo, por meio de Cristo, nós podemos ter ousadia. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Este foi o conselho de Paulo ao seu pupilo Timóteo. E esta é a palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos cantar agora um hino que fala de coragem, de um povo que se levanta, porque sabe que Deus entregou um pendão real.